Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember, na 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 na. E eu esqueci o resto da letra. Olá, pessoas! Mind aqui. E hoje é mais um miojinho reflexivo, porque a gente precisa conversar. Recentemente eu vi um filme chamado Yesterday. É um filme que tem na Netflix. E principalmente se você gosta de Beatles, é um filme muito legal que você vai gostar. E basicamente, Yesterday conta a história do Jack Malik. O Jack Malik é um cantor de uma cidadezinha pequena de Londres. E ele meio que não é famoso. O sonho dele é ser famoso, ser famoso e viver de música. Mas ele não é famoso, ele é um cantor aí meio flopado. E ele passa muito perrengue por causa disso, né? Só que um dia acontece um blackout no mundo inteiro. Um blackout de 12 segundos no mundo inteiro. E quando a luz volta, todo mundo se esqueceu dos Beatles. E ele é o único que lembra dos Beatles. Todo mundo menos o Jack. Então ele tem a incrível ideia, quando ele percebe isso, ele tem a incrível ideia de começar a tocar e cantar as músicas dos Beatles como se fossem deles. E daí meio que ele consegue fazer sucesso e meio que revive a Beatlemania, né? Aquele grande sucesso dos Beatles e tudo mais. E daí você vai acompanhar essa jornada dele descobrindo a fama e percebendo se a fama vale a pena ou não. O filme é muito engraçado, tem personagens incríveis, e não só o Jack. Tem o Ed Sheeran. O Ed Sheeran tá lá e ele interpreta o Ed Sheeran. E é maravilhoso. E esse filme, ele me deixou um grande questionamento, assim, sobre... Eu fiquei questionando se realmente, se todo mundo se esquecesse dos Beatles e alguém fosse lá e relançasse as músicas dos Beatles como se fosse deles, se faria o sucesso que fez na época, sabe? Ai, gente, não tô podendo com isso aqui. É difícil abrir o bagulho com uma mão só, hein? Porque assim, ó, Beatles, eles têm músicas incríveis. Tipo, cara, as músicas dos Beatles são foda. Sem discussão, não tem discussão para o quão boas são as músicas dos Beatles. Mas Beatles é um retrato de uma época, sabe? Fez muito sucesso e funcionou muito porque era nos anos 50, 60, se não me engano. E hoje as pessoas, né, os tempos são outros, as pessoas são diferentes, né, as coisas mudaram e os gostos mudaram, né? Você não escuta músicas do estilo dos Beatles no mainstream como era na época dos Beatles. Então, eu não sei se os Beatles de fato fariam sucesso hoje em dia, sabe? Eu penso que não, sabe? Eu penso que eles não fariam sucesso hoje em dia, porque os tempos são outros. Ou fariam, né? Porque as músicas deles são fodas, mas na minha cabeça eles não fariam. E é uma coisa muito bizarra de você pensar como seriam as coisas sem algo. Tipo, desde que seja simples, como uma banda, mas, tipo, sei lá, como seriam as coisas se o Digo nunca tivesse existido? Se o Digo nunca tivesse criado um canal? Sabe? Ou como seriam as coisas se... Tudo bem que seriam a mesma bosta e teria uma outra pessoa ocupando o lugar do Digo. Então eu não acho que seria muito diferente. Assim como se os Beatles não tivessem existido naquela época, nos anos 60, teria outra banda que teria feito um sucesso tão estrondoso quanto os Beatles. Sabe? Apesar de que, na época, não tinha ninguém que fazia o que ele fazia. O que os Beatles faziam. Passou a fazer
Assim como o Digo foi pioneiro em muitas coisas no YouTube. Ou o Felipe Neto, que você pode odiar o Felipe Neto, mas ele foi pioneiro em algumas coisas. O PC Siqueira, você pode odiar o cara. Sim, eles são babacas, mas eles foram pioneiros em algumas coisas. E de certa forma, as coisas que eles fizeram mudaram a sociedade de alguma forma, sabe? Tipo, querendo ou não, a febre youtuber e a profissão youtuber, ela passou a existir depois desses caras, depois do sucesso desses caras, sabe? Então é uma coisa a se questionar de, tipo, como as coisas seriam, sabe? Eu acho que seria uma mesma merda, mas esse filme, ele te questiona. E ele também faz você pensar sobre, às vezes, você fica tanto tempo sonhando com aquilo que você não tem e que você quer muito ter e que você acha que é incrível, como o sucesso, a fama. E quando você tem, você descobre que, primeiro, você não precisava daquilo para ser feliz. Segundo, aquilo nem é tão bom assim quanto você imaginava. E terceiro, de certa forma, você nem queria aquilo. Você queria o que você achava que aquilo poderia te proporcionar e você descobre que aquilo não te proporciona aquilo que você achou que iria te proporcionar. Eu não sei se deu pra entender ou se ficou confusa. Mas é um filme que me fez questionar isso. Tipo, será que a gente tá, tipo, focando em tanto aquilo o tempo todo, em aquilo que a gente não tem, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente olha e acha que seria incrível, e deixando de olhar para aquilo que tá na nossa cara, que a gente tem e que é o que realmente nos faz bem e nos faz feliz? É algo a se pensar. Esse vídeo é um vídeo de muitos questionamentos. Ele não vai responder nenhum deles, tá? Mas enfim, fica aqui a dica de filme. Tem na Netflix, o nome do filme é Yesterday, que é em homenagem a uma música dos Beatles, inclusive a minha música favorita. Escute Beatles. Também tá uma recomendação, se você nunca escutou Beatles, sabe? Se você mora num outro planeta e nunca escutou Beatles na sua vida, escute Beatles. Vai ser uma experiência incrível, eu posso te garantir isso. Enfim. Hoje eu vou comer direto na panela, em homenagem aos velhos tempos. Nas antigas, eu comia miojo direto na panela porque eu tinha preguiça de lavar louça. Sim, eu fazia isso. E eu vou provar um refrigerante novo. Esse aqui é o Cine. Cine é uma marca de refrigerante de Curitiba. E na época que eu morava em Curitiba, eu comprava muito porque era a marca mais barata que tinha no mercado. E eu, como eu gosto muito de refrigerante, só que eu sempre tive medo de comprar o de gengibre, que é esse gengibirra. Por quê? Porque lá em Curitiba, no mercado que eu comprava, só tinha a versão 2 litros. E como eu não sei qual é o gosto de um refrigerante de gengibre, eu ficava com muito medo de comprar 2 litros, tomar um gole e não gostar. Então, hoje, eu achei aqui em Balneário, que é uma raridade, porque eu nunca vi Cine aqui em Balneário, esta garrafa de 600. E resolvi comprar para provar o Cine de gengibre, para ver se eu gosto de refrigerante de gengibre, porque apesar de que muitas pessoas podem olhar e falar, nossa, mas refrigerante de gengibre é super comum. Cara, pra mim não é. Eu acho super diferentão. Você já tomou refrigerante de gengibre? Deixa aí nos comentários. E até uma próxima. Tchau, tchau.